Mobilidade urbana é discutida em Belo Horizonte. As novidades do Festival de Inverno no Circuito Entrevista e ainda o interesse dos brasileiros pelas redes sociais. O Circuito FMG começa agora. Boa noite. O planejamento da capital está em discussão na Conferência de Política Urbana. O fórum, que ocorre a cada 4 anos, é formado por representantes do setor civil e discute medidas que servem de base para projetos de lei municipal. Uma das aprovações que causou polêmica é a redução de uma vaga de garagem por unidade habitacional. Ou seja, caso vire lei, quem quiser construir um imóvel com mais que isso vai ter que pagar um adicional à prefeitura. E a mobilidade urbana também foi tema de discussão nesta terça-feira no Festival de Inverno da UFMG. Natália Garcia percorreu 12 cidades pelo mundo em busca de boas ideias para o planejamento urbano. A experiência virou um blog com reportagens e fotografias. E agora o projeto está começando a ter braços mais práticos de atuação. A gente está tentando trazer as ideias que a gente apurou nessas cidades todas para a prática no Brasil, em eventos como esse, em projetos efetivos, em consultorias e assim por diante. Assunto que ganhou grande repercussão nacional nos últimos meses, a mobilidade urbana também é tema de debate no Festival de Inverno da UFMG. O objetivo aqui é pensar essa questão não apenas como um serviço, mas como um direito de todo cidadão. Entre os debatedores, pessoas ligadas a movimentos sociais. O mestrando em arquitetura pela UFMG propõe discutir a viabilidade da tarifa zero para o transporte público. O tarifa zero é uma proposta não só ideológica, né? Muita gente acha que ela é impossível. A gente acredita que é a solução mesmo, né? Para a forma como é financiado o transporte público hoje. Hoje em dia a gente está num modelo completamente fracassado de financiamento do transporte. E é importante trazer isso para a universidade para as pessoas começarem a estudar isso e entender que é possível. Integração entre sociedade e academia, reconhecida por quem faz parte da comunidade universitária. O esforço do festival de trazer as ocupações aqui para dentro e tudo mais acaba testando, né, esses processos que deviam acontecer no cotidiano e acabam não acontecendo. Hoje em dia a cidade, até o próprio campus aqui da Pampulha, não estão aguentando mais a quantidade de carros, a quantidade de poluição, o tempo que fica parado no trânsito. E é uma discussão muito atual, é uma discussão que precisa ser feita por todos os setores da sociedade, todo mundo tem que estar nessa e finalmente a universidade também está embarcando nisso, né? Quanto mais vezes a universidade promover esse tipo de ação, melhor. E para falar mais sobre as novidades deste ano, recebemos César Guimarães, coordenador do Festival de Inverno da UFMG. Boa noite, César. Boa noite. Obrigada por estar aqui no estúdio com a gente. Então, há 22 anos o festival não acontece aqui na cidade de Belo Horizonte. Por que trazer o festival para cá e qual a importância disso para a cidade? Nas 2 últimas edições que eu coordenei, elas aconteceram na cidade de Diamantina e por uma decisão da outra gestão da reitoria, foi na verdade a reitoria passada, decidiu em comum acordo com a Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, que o festival não seria mais realizado em Diamantina. E a partir daí, convidado então pela vice-reitora para coordenar essa 3ª edição em torno do tema do bem comum, juntamente com a curadoria colegiada, nós decidimos fazer o festival aqui no campus, guiado sobretudo pela necessidade de implicar a universidade de outra maneira na relação com a vida da cidade. Já em Diamantina, o festival tinha tomado essa decisão, ele se fez numa relação de enorme porosidade com as questões da cidade. Agora, numa outra escala, nós resolvemos fazer isso com a cidade de Belo Horizonte também. E o que se espera do festival? Qual é o principal objetivo? O principal objetivo do festival é que ele deixe um legado, um conjunto de possibilidades para que a universidade repense a sua relação com a cidade, com a comunidade a qual ela pertence. Nós costumamos dizer que a universidade ela deve uma reciprocidade à cidade. Então, o primeiro gesto é fazer com que o festival se torne um espaço livre, um território livre para que diferentes manifestações culturais venham povoar o campus. Daí essa ideia de fazer um festival firmado com base nas experiências de 3 grandes matrizes culturais, né? As culturas afrodescendentes, as culturas indígenas e as culturas urbanas e populares. E a ideia é que a universidade repense questões tanto internas ao campus, para que o campus possa ser povoado, habitado, experimentado de outra maneira, e para que a universidade venha modificar, inclusive, que ela venha tornar mais diversificado os tipos de conhecimentos que ela oferece, né? Assim, a ideia é que o festival permita à universidade questionar
o privilégio de certas epistemes, de certas maneiras de conhecer, e que ela possa incorporar, agregar outros saberes, outras práticas. Eu queria que você explicasse para a gente sobre o tema do bem comum, que é um dos principais temas, né, do festival. Uhum. Essa nós chamamos que essa é a trilogia do bem comum, são 3 edições em torno do bem comum. O que nós queremos traduzir com isso é como que a universidade poderia se implicar nas nossas formas de viver em comum. Daí que o festival incorpora questões como a mobilidade urbana, por exemplo. Nós temos um grupo de trabalho chamado Ônibus Grátis, que pensa como fazer, discutir como fazer um sistema de transporte que possa do centro da cidade, trazer as pessoas para virem participar do festival. Esse mesmo ônibus, ele passa pelas ocupações e traz as pessoas das ocupações que estarão conosco. Há um GT de bicicletas compartilhadas, outro GT que imagina a possibilidade de se criar hortas comunitárias no campus. Então, de maneira muito concreta, o festival é uma experiência para que o campus possa ser transformado. Por exemplo, nós criamos uma zona peatonal, né, uma zona onde os carros não atravessam, uma zona para pedestres, para que o campus possa experimentar. Essa é uma questão importante para o campus hoje. O campus é tomado pelos automóveis, há poucos espaços de sociabilidade, e o festival imagina, por exemplo, por que nos finais de semana a universidade não poderia se tornar um parque público aberto à população da cidade. Para isso, no sábado, nós fizemos o que nós chamamos de resistência cultural, e desde as 3 horas da tarde, o espaço chamado aqui o Bosque da Música, ele foi ocupado por piqueniques, por brincadeiras, por pessoas nas redes, vieram as famílias, crianças, e depois começa uma série de apresentações musicais e culturais que se estenderam até a madrugada, e efetivamente aquilo que era um espaço relativamente abandonado, ou só um espaço para que as pessoas chegassem até os prédios, ele se tornou um espaço vivo, animado por outra sociabilidade, por brincadeiras, e com uma presença muito importante de outros sotaques. Por exemplo, havia uma cena dedicada ao hip hop, nós vimos vários garotos da periferia com as suas questões, com seus ritmos, com suas reivindicações, e que vieram para o campus, e outras manifestações também que estavam presentes ali, né? Então, esse espaço do Bosque da Música, ele tornou-se diverso, plural, aberto para várias manifestações. Dessa maneira, o festival oferece à universidade um conjunto de possibilidades para que o campus possa ser transformado fisicamente, na maneira de ser povoado, habitado, percorrido. Por que o campus não poderia ter um sistema de bicicletas compartilhado, né? Por que não preservar um espaço para que nós pudéssemos andar a pé sem o temor dos automóveis? Nós já temos, né, relatos de gente que foi atropelada aqui dentro do campus. À noite é um pouco perigoso sair da sua escola à noite, tal a afluência dos carros. Então, daí essa ideia de o bem comum é para repensar tanto a maneira como nós vivemos aqui no campus, mas também para repensar a maneira como a universidade está implicada na relação com a cidade. Se o campus se abre para se transformar num parque público, se nós podemos, por exemplo, fazer com que a estação ecológica do UFMG se torne, nos finais de semana, um lugar aberto para os cultos ligados às tradições afrodescendentes, por exemplo, se nós recebemos aqui as pessoas das ocupações urbanas para desenvolver algum tipo de trabalho na universidade, efetivamente a universidade está redefinindo os modos de viver em comum e combatendo práticas de segregação, de exclusão, né? Nós costumamos dizer que esse festival de inverno é um festival que acontece na época em que a universidade tem que se preocupar com políticas de inclusão, que ela tem que discutir a questão das cotas, é a universidade que tem um curso para os indígenas, é a universidade que está preocupada em democratizar o acesso para que a população venha mesmo para a universidade, uma universidade que se abre aos diferentes saberes. Daí esse esforço do festival em levar adiante possibilidades que já estão aqui entre nós, em levar mais adiante alguns experimentos que já existem e, ao mesmo tempo, oferecer um leque de questões novas, né? Daí que ele segue, é a sua 46ª edição, mas ele segue muito fortemente esse veio de experimentação, de invenção que o caracterizou durante tantos anos, mas agora numa nova escala. A universidade cresceu, a cidade cresceu, após esses 22 anos, são questões absolutamente novas que aparecem. O evento ele se propõe a dar espaço, né, a diferentes manifestações culturais. E de que forma isso pode ajudar a ressignificar cultura dentro do ambiente acadêmico?
Primeiro, o festival permite um reconhecimento que há, na verdade, diferentes culturas, né? Ele vem romper com essa divisão entre alta cultura, cultura popular, né? Cultura erudita, cultura popular, cultura de massa, né? Então, por exemplo, dentre as apresentações da noite, nós temos um grupo de rap Guarani Kaiowá, que são os Bro MCs, que vão tocar com o MC Dodô, que faz o chamado funk consciente. Mas nós também teremos apresentações no campo do teatro, com a peça do Cristiano Burlan, A Vida dos Homens Infames, ou teremos hoje a apresentação do Paulo Freire, que é um violeiro. Enfim, a ideia é de que as culturas sejam conhecidas, reconhecidas na sua pluralidade, né? Por exemplo, esse final de semana, nós tivemos a presença de um cortejo dos reinados e houve a celebração de uma missa conga na Estação Ecológica. A ideia, então, é de que o universo da cultura apareça assim, animado pelas diferenças, sem hierarquias, e de que essas diferenças possam desenvolver diálogos, formas de interlocução, e de tal maneira que a universidade possa se abrir a uma série de manifestações, por exemplo, que vem da cultura popular. Nós tivemos há poucos dias uma sanfonada, né? Por exemplo, a sanfona é um instrumento tipicamente que vem da experiência popular. Enfim, a ideia de ampliar a maneira como a universidade trata a questão da cultura, sobretudo. E para finalizar, qual é o público que a equipe espera? Quem deve participar do festival? Primeiro, o festival, isso é uma coisa importante, desde as 2 últimas edições que nós coordenamos, todas as atividades do festival são gratuitas, né? Então, os grupos de trabalho, os espetáculos, as discussões, ele é aberto a todas as pessoas da cidade, basta ela encontrar ali uma afinidade com este ou com aquele pré-requisito, né? Nós temos um universo de em torno de 500 a 600 vagas, elas foram quase que preenchidas na sua totalidade, né? E um público para os espetáculos que ele é bastante variado, porque o festival funciona numa escala anti-espetacular. A ideia nossa é de que as apresentações artísticas, combinadas com o conceito do festival, elas possam oferecer às pessoas um conjunto de experiências que escapem das políticas do espetáculo, do entretenimento, dos interesses mercadológicos, né? Daí que nós podemos variar bastante essas apresentações artísticas, traduzindo o conceito do festival já nessa pluralidade de manifestações. E o público não é um público massivo, o festival ele não funciona numa escala monumental, mas ele é, sobretudo, acolhedor, né? Uma ideia muito forte que guia o festival é a ideia de hospitalidade. A ideia muito forte de que o campo se torne um lugar hospitaleiro, que possa abrigar, né, diferentes manifestações, diferentes formas de pensar, diferentes questões, e é isso que a gente quer oferecer ao público, para que ele possa, inclusive, experimentar coisas que usualmente não estão presentes no universo, por exemplo, da indústria cultural, né? Muito obrigada, César. 46 milhões. Esse é o número de usuários de redes sociais no Brasil. E para especialistas, esse número tão grande de adeptos pode ter uma explicação: a capacidade de ampliar as possibilidades de interação. Veja na reportagem de Leonardo Ribeiro. Os olhos ficam vidrados na tela do celular ou do computador. Postar um look, o que está sentindo ou simplesmente manter contato com os amigos já virou rotina. Todo momento que a gente está passando, a gente posta um pouquinho. Foto, as makes do dia, o look do dia. Tem que postar no grupo, né? Se for um evento, né, de menor dimensão, um evento privado, seja o aniversário do seu filho, é uma Copa do Mundo, né? Para quem faz uso dessas redes, para quem está nessas redes, é importante registrar esses momentos ali. Por esse conjunto de dispositivos, a presença massiva, né, dos dispositivos móveis, dos ambientes de conexão, tudo isso vai possibilitando de o usuário registrar e divulgar e disseminar essas coisas pela rede. Fisicamente, nós temos um conjunto limitado de interações. Enquanto um fala, o outro escuta, estamos em um lugar de cada vez, mas graças à presença nas redes sociais, principalmente com o uso de dispositivos móveis, a nossa capacidade de interagir se amplia. Então você tem uma presença que é muito ampliada, né, nessas redes. Eu acho que é isso que encanta tanto as pessoas. Neuza também está nas redes sociais e se diverte com as postagens e os comentários dos amigos. É um espaço rico, interessante, mas divertido também. Para mim, que sou aposentada, é o que há. O Circuito FMG de hoje fica por aqui. Boa noite e até amanhã.